Rio de Janeiro, passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Um prazer enorme estarmos juntos, mais uma quinta-feira de Evangelho. Melhorar a psicosfera, falar de coisa boa, melhorar o astral da Iris, que a Iris veio tristinha no carro, mas acho que ela melhora aqui na rádio. Na verdade, a Iris está com uma crise alérgica. Aí veio coçando o olho, quando bate essa... Quando bate essa crise alérgica, ela desconta em mim, normalmente. Nem descontei em você, não, hoje eu tô super boazinha. Normalmente, contigo. Hoje foi boazinha. Por isso que ele falou que eu tô triste. Eu não ataquei ele falou que eu tô triste. Não, eu tô introspectiva. Viu como é que eu sofro? Eu estou introspectiva, totalmente diferente. Não tem nada a ver, não tem nada com tristeza. Oi, pessoal. Chegamos em dezembro, né? Olha que coisa boa. Último mês do ano. É o mês que Jesus mais se aproxima da terra, não é isso? É. Eu escutei falar isso e eu estou falando: Jesus, vem, pelo amor de Deus, a gente está desesperado. Se aproxima rápido. Se aproxima, chega, dá um pulo lá em casa. Dá um pulo lá em casa. Olha meu olho, gente, vocês vão ter que me aguentar com esse olho assim, alérgico demais. Dá um pulo lá em casa, dá um pulo na casa dos ouvintes. Pelo amor de Deus, a gente está precisando tanto da tua paz, da tua inspiração, do teu amor, da tua visita, do teu direcionamento. Deixa eu dar os telefones aqui para vocês entrarem em contato com a gente. Telefone fixo 3386-1400. Repetindo, 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984867633. 984867633. Você pode entrar no YouTube, na página da Rádio Rio de Janeiro, que a gente está transmitindo ao vivo. Ou você pode entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, e colocar, que a gente está transmitindo também, colocar lá a sua mensagem pra gente, a sua pergunta. O Hernani estudou a beça para poder responder tudo hoje. Eu estudei a beça no carro, no trânsito. Mas eu conheço essa passagem. Ai, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu me divirto tanto fazendo esse programa. Porque eu estudo muito. Porque eu finjo que vou falar um monte de coisa e depois deixo ela falar. Olha, o que ele me enrola, vocês não sabem o que é conviver com o Hernani. Aí a gente vem fazer o programa, né? E ele vem assim, prometendo mundos e fundos, não cumpre nada. Chega aqui, ele me enrola. Antigamente, ele ainda falava assim, me fala aí o que você vai falar. Aí ele roubava as minhas falas. Aí agora eu fiquei esperta, né? Também, depois de 3, 4 anos de programa, né? A gente tem que ficar esperto. Aí eu falo, não, eu não sei o que eu vou falar, não, né? Cá com os meus botões que eu não vou dar sorte ao azar, né? Aí ele me enrola, entendeu? Ele diz que já tá... Pergunta quem tem palestra espírita hoje. Você, eu também tenho. Lá no grupo espírita Discípulos de Samuel, na Tijuca. Então, eu tenho um MAP hoje, então assim, hoje você não ganhou de mim, né? Rua dos Artistas, 151. Sobre o que a gente vai falar hoje? Capítulo 78 do Vinha de Luz, Purifiquemo-nos. E a gente tá precisando se purificar mesmo, então, né? Você não vai ficar com meu óculos aí não, né? Senão eu não enxergo. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outro para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com aqueles de coração puro, invocam o Senhor. Evite controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em briga. O servo do Senhor
Não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto a ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou a fazerem sua vontade. Timóteo, é a segunda epístola de Timóteo, no capítulo 2, começa no versículo 20, tá? Quem quiser dar uma olhada. E aí, Hernani? Eu conheço essa passagem, e é famosa, né? Muita gente usa esses ensinamentos para admoestar, né? Para chamar a atenção das pessoas, usam nos sermões na igreja. Né? É interessante isso. Agora eu vou dar uma de aquele espírita que já trata as coisas com muita naturalidade, que não são, né? A gente se comove, a gente se espanta quando vê um crime, uma paixão, um defeito muito grave, etc. No espírito, mas fingindo que eu não me incomodo tanto, que eu não consigo perceber mais por tanto tempo de espiritismo e entendimento, vou fazer aquela análise espírita padrão. É igual o médico, né, que está acostumado com tantas cirurgias, tantos problemas, tantas doenças, que não se comove mais. No fundo, o plano espiritual, quanto mais elevado o espírito, mais ele tem certeza absoluta e sabe dos erros que nós vamos cometer e do nível espiritual de cada um. O espírito mais jovem, que tem poucas encarnações, que acabou de advir do reino animal, ele comete muito mais erros, muito mais atrocidades, está muito mais preso às paixões do que aquele que encarnou muitas vezes e já evoluiu num corpo humano, né? Numa razão humana, num livre-arbítrio humano. Então o plano espiritual, quando ele olha os espíritos encarnando, se ele está vindo de uma casa transitória, se é uma encarnação compulsória, se é um ex-suicida, dependendo do perispírito, ele já sabe. Ele já olha e já tem uma noção de quais os erros que você vai cometer. Nós vamos cometer esses erros exatamente? Não. Você pode cometer ou não, mas as tendências de cometer o erro, eles sabem. O problema dele é genésico, é sexual, o problema dele é material. Então ele já sabe, ele já olha e sabe, esse aqui tem uma tendência muito maior a cometer uma série de erros e faz parte da natureza do espírito, essa evolução, que eles cometam. Aqueles que cometem esses erros se comprometem com a lei de causa e efeito e lá na frente vão pagar através da dor ou cobrir através do amor. Então, esse tipo de palestra, esse tipo de admoestação, esse tipo de sermão é justamente para você evitar cometer o erro. Os vasos que ele usa como analogia, ele já sabe quais são os vasos que já estão prontos para receber e vão estar com a água pura e os que não estão. Ele já sabe, já olha e sabe pelo perispírito, ele já sabe, o cara já encarna missionário, o cara já encarna com uma condição de exemplo para a humanidade e o outro não. Só que o que são essas lições? Evitar que você se comprometa mais do que precisa. Que você consiga evoluir dentro da sua limitação da encarnação, porque o plano espiritual vê o teu perispírito, sabe o teu histórico reencarnatório, que você se comprometa o menos possível no aprendizado de se tornar um ser humano e de se tornar um anjo no futuro. Então, quando ele fala, os vasos, alguns estão prontos para a água, outros não estão, outros se livre das paixões infantis, etc. É isso. A paixão infantil é a paixão do espírito que encarnou poucas vezes, que veio do reino animal e agora tem um livre-arbítrio, um poder muito maior, porque estar num corpo humano é um poder muito maior do que estar num ser, né, inferior ainda, organicamente. E aí comete uma série de circunstâncias. Por que o poder é muito maior? Porque você consegue falar, você consegue se comunicar muito melhor, você tem uma coordenação motora melhor, você consegue adquirir bens dependendo de onde você nasce, às vezes você até herda. Então os poderes materiais do ser humano são maiores do que os animais. E você está encarnando nos reinos inferiores, comete um delito ou outro, mas não tem nem ainda o arbítrio, não tem nem a responsabilidade. Veio para o corpo humano, tem a responsabilidade. Se torna uma individualidade e começa a responder pelos seus atos. Eles sabem quais são os vasos que estão mais ou menos preparados. Tanto é que a parábola dos talentos fala isso. Você vai dar mais talentos para aqueles que melhor fez e menos para dar menos possibilidade. Só que esse tipo de sermão mesmo assim, vamos contê-los. Através do amor, do entendimento, através da palavra correta, do ensinamento. É isso que ele diz.
explicitamente nesse passagem. Óbvio que Timóteo provavelmente estava falando das coisas materiais que aconteciam ali, mas é intuído, senão não estaria hoje dentro de uma dessas cartas dentro do Evangelho. Então problemas diários ali da igreja, da formação, das brigas, das contendas, da forma que você se posiciona, etc., mais intuído para que fizesse parte dessa Bíblia, né? desse tratado, que é um tratado divino com o ser humano e que foi a base histórica do Ocidente de educação, inclusive científica, né? A Bíblia, por muitos anos, foi considerada um livro científico para mostrar a posição do homem no universo, do planeta, etc. E depois isso foi caindo, né? Copérnico, todos os grandes físicos, astrólogos, astrônomos vieram mudar essas concepções bíblicas que nós tínhamos como uma mensagem, inclusive tecnológica, né? Do planeta, histórica, tecnológica e filosófica. Meus irmãos, eu queria fazer uma analogia com vocês sobre essa passagem que me veio à mente. Ele fala o seguinte, vamos lá. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Aqui ele está deixando a premissa, como o Hernani já falou, que alguns vão errar, que alguns vão acertar, mas eu quero fazer uma outra analogia. Essa casa grande não é o planeta, essa casa grande é você, sou eu. Cada um de nós é uma grande casa. E nós temos vasos, nós temos virtudes, nós temos vasos honrosos, a gente vem com compromissos honrosos, a gente vem com vasos que a gente precisa trabalhar. Mas se a gente parar para pensar numa grande casa, o vaso de ouro, ele serve para quê? Se você está na sua casa e você vai dar um grande banquete, quando é que você vai botar um talher de ouro? Quando é que você vai pegar... A gente costuma no Natal pegar às vezes uns pratos diferentes que a gente deixou lá guardado, né? Isso aí é o prato que a gente usa, uma toalha, né? Isso aí a gente usa no Natal, a gente bota diferente. Quando? Quando a gente acha que é uma ocasião especial. Quando a gente vai receber um convidado especial, quando a gente acha que a ocasião é especial. Então aí a gente faz o nosso melhor, não é isso? Pois é. Então se a gente tem uma casa, né, e a gente vai receber um príncipe do mundo, vamos falar assim, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o que tiver de melhor, o que tem aí de melhor? Limpa tudo, lava tudo, colhe flores, não é? Vamos receber um príncipe do mundo, vamos botar o nosso melhor. Se a gente fosse receber, por exemplo, um carpinteiro, a gente talvez não fizesse o melhor. Talvez a gente não pegasse o vaso de ouro. Ia ser só o carpinteiro, filho de José, filho de Maria. Teríamos uma surpresa depois, né? A gente ia pegar aquele vaso de barro, que é para fins menos honrosos, ia botar lá com a água, né? Aquele vaso de barro lá com aquela água, talvez com um vinho pior, né? Porque a gente ia guardar o vinho melhor para servir lá para um fariseu que chegasse à nossa casa. E ia adentrar a nossa casa a maior honra que a gente podia receber na vida, bebendo do pior vaso que a gente tem em casa. Então o que eu quero dizer para vocês é, o nosso corpo tem vasos, a gente vem com missões honrosas de ser pai, de ser mãe, mas a gente vem, né, com outras possibilidades, porque aquele vaso que era para um fim desonroso, que era para o fim do dia a dia, que era para receber o mendigo, que era para receber o vizinho, que não era para receber ninguém importante, pode receber um carpinteiro. E esse carpinteiro pode mudar a sua vida. Então pega todas as suas possibilidades que você imagina, né, que você imagina que não serve para nada, e usa a serviço desse carpinteiro. Aquela habilidade que você acha assim, eu não consigo ajudar ninguém porque eu não tenho dinheiro, mas eu sei fazer um bom pastel. Faz aquele pastel, distribui. Faz aquele pastel e leva para sua casa espírita para vender na cantina. Faz aquele pastel na noite do dia 25 e leva para um asilo de velhinho que está lá, que ninguém foi visitar. Então você vai pegar aquelas habilidades que você acha que são habilidades do uso do dia a dia. É o meu vaso de madeira, é o meu vaso de barro. Não é a habilidade, não é eu sou neurocirurgião, não é isso.
É a habilidade do dia a dia, é o que eu faço da minha vida, cada dia quando eu acordo. É você ajudar alguém a atravessar uma rua. É você descer o elevador, a pessoa tá com aquela cara assim, triste, você não fingir que não tá vendo e ela não quer falar com ninguém, eu vou dar só um bom dia e vou ficar quieta. Eu falo assim, tá precisando de alguma coisa? Você quer alguma ajuda? Porque a gente não faz mais isso. Quando a gente e às vezes a gente pergunta com medo da resposta, porque a gente tá com tanta pressa que a gente não quer ajudar de verdade, né? A gente tá só ali cumprindo, e aí, tá tudo bem? Torcendo pra pessoa dizer que tá, porque se a pessoa falar que não, você vai dizer assim, caramba, e agora? Eu vou ter que sentar e vou ter que escutar? O que eu vou ter que fazer? Vou ter que ajudar? E eu com tanta coisa que eu tenho pra fazer? Então, é com esse vaso que você vai trabalhar a sua casa. A sua casa é a sua casa mental, é o seu corpo físico. Às vezes você acha, eu não sou maratonista, mas se eu tenho um corpo funcional, se eu ando daqui até ali, eu posso guiar alguém. Eu posso não ser um intelectual, eu posso não escrever livros, eu posso não escrever peças, eu posso não ser uma pessoa letrada, mas eu sei ler. Eu posso ir lá no Benjamin Constant e ler para um cego. Então eu não preciso de ser o vaso de ouro para fazer grandiosidades. Eu posso ser o vaso de prata, eu posso ser o vaso de barro, eu posso ser a cuia, eu posso ser uma mão que pega uma água e mata a sede de alguém. É esse sentimento que a gente tem que trazer para as nossas vidas, principalmente é esse sentimento que a gente tem que trazer para as nossas casas, é esse sentimento que a gente tem que trazer para o nosso Natal, é esse sentimento que a gente tem que trazer para guiar as nossas vidas. Deixa que os ornamentos, que o vaso de ouro enfeitem a casa, tá tudo bem também. Ninguém está falando que não é para fazer e que isso é proibido. O que a gente está falando, não desprezeis as suas pequenas qualidades, a sua utilidade, a sua pequena utilidade. Porque uma palavra de consolo, uma palavra amiga, uma palavra de carinho, vale muito mais do que o vaso de ouro. Quando ele fala aqui assim, olha, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto a ensinar, paciente. Por quê? Porque eu, o Hernani, vocês, todos os dirigentes, os pastores, todo mundo, né, que às vezes acha, porque já estudou, porque leu, porque conhece a doutrina, porque pratica a doutrina, que tem um conhecimento, às vezes perde a paciência com o outro. Às vezes você acha assim, a pessoa não está entendendo porque não quer, porque o que ele quer é bagunça, é libertinagem, já tentei falar com meu filho e não consegui, já tentei falar com a minha filha e não consegui, já tentei falar com meu pai e não consegui, e perde a paciência. Mas ele está dizendo assim, se você é servo do Senhor, não convém brigar. Você tem que ser amável e paciente. Por que você tem que ser amável e paciente? Porque quem briga afasta. Você não vai mudar ninguém com o seu grito. Você vai mudar com o seu amor, com a sua doçura. Você vai mudar estendendo a mão. Não vai mudar ninguém criticando. Quando você vira para uma pessoa que fuma, que é fumante, e fala assim, já vai fumar de novo, você não sabe que isso mata? Dá a ela a vontade de acender 3 cigarros ao mesmo tempo de raiva. Eu sei porque, por exemplo, quando eu tô fazendo dieta e o Hernani vira pra mim, ué, tu não tá de dieta, já vai comer? Dá vontade de comer o bolo todo. Porque quando você confronta, você afasta. Você afasta. Então, se você quer ajudar alguém, não confronte, acolha. É esse o ensinamento que Timóteo está trazendo pra gente nessa epístola. Não confronte, acolha. Porque todas as vezes que você confronta, você afasta, você perde aquele irmão. Se você confrontar, você perde. Se você acolher, você tem... Eu não vou dizer que você ganha. Quem sou eu para dizer que você ganha? Eu não sou a dona da verdade. Mas se tem alguma chance de você ganhar, a chance é essa. E como é que eu sei disso? Porque ele diz assim, olha...
amável para com todos, ensinar paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento. Então, eu faço isso na esperança de que Deus toque o seu coração e de que em algum momento ele possa interiorizar aquele amor, aquela minha mansuetude, aquela minha compaixão e pensar assim, caramba, talvez a Iris tenha razão. Quem sabe? Talvez eu devesse olhar por um outro lado, uma outra ótica. Quando você coloca o talvez na mente do irmão, porque não adianta você querer tirar o não e colocar o sim. A gente não troca do não pelo sim, a gente tem que passar pelo talvez. Quando você coloca o talvez na mente do irmão, você já está abrindo uma centelha, um espaço para a centelha divina. Você está abrindo um espaço para Deus tocar no coração dele. E aí você fez a sua parte, você foi o fiel cumpridor da parte divina. E Deus agora vai operar o milagre dele, porque você não é Deus. Ele vai operar o milagre dele. E você fez a sua parte. Agora, se na hora de fazer a sua parte, você, além de não colocar o talvez no coração dele, você trancar a porta dele, afastar ele de vez, aumentar o ódio dele, aí você não está ajudando Deus em nada. Aí você está perdendo o irmão. Então, o que Timóteo está trazendo para a gente os trabalhadores do Cristo precisam se atentar na qualidade do vaso que está oferecendo. Numa casa tem muitos vasos. E você pode fazer de todos os seus vasos uma utilidade honrosa. Você só faz o seu vaso uma utilidade desonrosa quando você não dá o melhor de si, mesmo nas suas pequenas batalhas do dia a dia, tarefas do dia a dia. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com Jesus no coração. Tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que dar o melhor de si. Ah, Iris, você está falando isso, mas você faz isso? Não! Eu faço tudo errado também. Mas eu estou me esforçando. E eu estou aqui com vocês para dizer a vocês, caramba, é isso que a gente tem que fazer. E cada vez que eu venho aqui e repito isso, eu repito para mim também. Eu repito para eu ir embora para casa pensando, caramba, nossa, olha que aquela menina que falou na rádio tinha razão. Porque não sou eu. Não sou eu que falo. A gente chega aqui, a gente estuda, mas a gente recebe, né, a intuição, a gente recebe de Deus aquilo que a gente vai falar. Então, no fundo, o que eu queria dividir com vocês dessa passagem, a metáfora que eu queria trazer para vocês vocês são essa grande casa, a casa do Senhor. E vocês têm todos esses vasos. E vocês podem dar um fim honroso a cada um deles. Eu queria muito ser o vaso de barro que serviu o carpinteiro. Eu queria muito poder, né? Nesse dia 24 de dezembro, na noite de 24 de dezembro, ter um carpinteiro sentado lá na minha mesa com um vaso de barro. Sem estar preocupado com todas as ornamentações do vaso de ouro, e de receber, e de mostrar, e de tirar foto, e de postar, e de falar, olha que lindo. Então, se você também queria isso, como é que a gente faz isso? Todas as vezes que você for na cadeia, no presídio, nos asilos, toda vez que der um desses pequeninos, é a mim que você está dando. Ele disse como é que você faz para estar com ele nessa ceia. Então é isso que a gente tem que pensar. É isso que a gente tem que trazer. É isso que a gente tem que tirar dessa lição tão bela de Timóteo. Mas já acabou o primeiro bloco. Não sai daí, que a gente ainda tem Emmanuel para o segundo, não é pouca coisa não. Começamos dezembro fervendo, né? Não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está fazendo uma reflexão das nossas oportunidades de servir a Deus. O Evangelho fala que numa casa grande nós temos vários vasos. Vasos de ouro, vasos de prata, vasos de barro, vasos de madeira, uns para fins muito úteis e outros para fins não tão honrosos, né? E a gente está fazendo aqui uma analogia de quando a gente usa cada vaso nosso. Então, fazendo uma analogia da nossa vida, do quanto a gente pode dar um fim útil ao Senhor, à obra de Jesus, num momento onde o planeta Terra está precisando tanto dessa obra. Eu acho que toda geração deve achar que o planeta está precisando mais do que nunca, né? Mas então eu estou falando que ele está precisando mais do que nunca, porque a gente está vivendo um momento de polarização como a gente nunca viu, talvez pela facilidade, né, da comunicação, talvez porque o mundo está globalizado, mas a gente está vivendo um momento de discussão, de polarização, um momento de guerra, um momento de guerras físicas mesmo, porque tem a guerra na Ucrânia, mas a gente também está vivendo um momento de guerras ideológicas, a gente está vivendo um momento de guerras psíquicas, de guerras de vírus, a gente está vivendo todos os tipos de guerra energética. E a gente está vivendo um momento que a gente precisa muito de Jesus. E precisa falar de Jesus até para quem não conhece, principalmente para quem não conhece Jesus. Por quê? Porque Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão através dele. Então não adianta, às vezes a gente fala assim, eu preciso respeitar, eu sempre vou respeitar. Mas eu preciso dar a ele a chance de conhecer a Jesus. Não conhecer a Jesus dentro do meu entendimento. A religião às vezes nos aprisiona de certa forma, e eu não estou dizendo que isso não é uma coisa boa, é necessário em um determinado momento, mas tem horas que a gente tem que se livrar das amarras e mostrar Jesus como um espírito que veio à Terra, o único Espírito puro que veio à Terra para nos socorrer, para nos dar exemplo, para falar que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem, esquecer os dogmas de qualquer religião e mostrar Jesus na sua essência, na sua pureza, mostrar Jesus, né, como ele veio, porque Jesus veio sem religião nenhuma, ele era judeu, mas quando chegou aqui não foi bem recebido. O que ele fez? Ele saiu nas ruas a pregar, para falar do amor, para falar da bondade, para falar do reino de Deus. Então, está chegando o momento da gente fazer isso, da gente mostrar esse Jesus, né? O Jesus que fala de Deus, que fala de amor, que prega o perdão. Esse Jesus que muita gente não conhece. Deixa eu falar os telefones aqui para vocês entrarem em contato. Telefone fixo aqui da rádio, 3386-1400. 3386-1400, WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984867633, 984867633. Você pode também entrar lá no YouTube, na página da Rádio Rio de Janeiro. Aproveita que vai entrar, dá o seu like, compartilha. Compra canequinha. Compra canequinha. Gente, aquela caneca maravilhosa, pega essa preta aí, Hernani. Agora tem preta, brilhosa. Aí. E ela é mágica. Quando você coloca a água, ela muda de cor e aparece o rádio, alguma coisa escrito que agora não dá dando para ler, né? Só se a gente botar a água quente aqui. É linda, então é um ótimo presente de Natal. Uma lembrancinha, né? Eu queria mandar um abraço para Pedro Luiz do Valqueire. Estou na escuta, gostando muito do programa. Um grande abraço a todos. Luiz da Ilha, nosso poeta. O próximo domingo será o primeiro domingo do Advento, ou seja, caminhada para o Natal, conforme sabemos o tempo de preparação para a vinda de Jesus, bem como a própria vinda na celebração pela mudança de vida, prática da justiça e da caridade. Pois Natal significa nascimento de Jesus e sua vinda celebrada, atualizada na celebração do Natal.
É isso, Luiz. Natal é o nascimento de Jesus. Então é um momento que a gente tem para comemorar o nascimento de Jesus em nossos corações, para a gente poder agradecer, para a gente poder repensar. E aí logo depois a gente tem o quê? O Ano Novo. E no outro domingo, dia 11 de dezembro, tem o Feirão Beneficente da Rádio Rio de Janeiro. Isso é importante também, né? Vai lá exercitar o seu vaso de ouro. E vai gastar umas pratas lá para comprar uma canequinha. Amados irmãos Iris e Hernani Costa, sou Cláudio do Meyer. Deus abençoe a todos e Jesus vos ilumine. Essa é a primeira mensagem que envio a vocês. Hoje estou assistindo o programa pelo telão. Ih, que legal! Em relação ao tema, no mundo tão polarizado, fica difícil sermos calmos e nos proteger das tentações. Mas para a luta, devemos segurar na mão do nosso Mestre Jesus. Orar e vigiar sempre. Deus nos abençoe. Cláudio, você resumiu aqui. Ninguém falou que era fácil. Eu costumo dizer que fácil é brincadeira de criança. Quando a gente fica adulto, as coisas ficam difíceis. Mas é segurar na mão de Jesus, orar e vigiar, né? A gente de vez em quando vai cair, a gente vai lá e levanta, se arrepende e seguir adiante. Oi, Hernani e Iris, tudo bem? O tema está muito bom. Parabéns, melhoras para Iris. Boa tarde. Obrigado, querido. Vandimar do Jardim América. Eu queria mandar um beijo para Rosimar de Anchieta, que mandou um boa tarde aqui para todo mundo. Boa tarde, casal iluminado. Hoje quero desejar muita paz e luz para vocês, cada vez mais. Obrigado pelo programa, Carlos Alberto. Obrigado, Carlos. Janira Carneiro de Madureira. Boa tarde, amores. Beijos e abraços com muito carinho. Amo vocês. Eu também tenho um carinho. Janira, a gente nem se conhece, mas você está sempre na minha irradiação. A Sônia também, que hoje não mandou, mas também está sempre na minha irradiação. Eu queria mandar um beijo para minha mãe, que semana passada ela estava assistindo. Aqui ela mandou. Ela tá aí? Tá. Mãezinha, um beijo grande para você, que Jesus te abençoe, te livre das dores, tá certo? Tá sempre com a gente. Minha mãe é evangélica, mas tá sempre assistindo a gente nas quintas-feiras. Tem tanto evangélico aqui assistindo. É legal, né? É legal. Muito legal. Eu queria mandar um abraço para Maria Dite de Araújo, Ditinha. Boa tarde, primos lindos, na escuta, já dei o like. Isso mesmo, Ditinha. Suzy Batista, boa tarde, paz e bem a todos. Marcelo Freire, boa tarde, ele é de Pati de Alferes. Arthur Santos, boa tarde. Arthur de Duque de Caxias, botem meu nome o nome na irradiação, eu vou colocar, Arthur, pode deixar, você já está aqui para a gente colocar na irradiação. Cirlei Santos, olá menino Hernani, menina Iris Costa, colaboradores da Rádio Rio de Janeiro, vim curtir, muita paz a todos. É isso aí, Cirlei, obrigado. Marilene Melcides, boa tarde, amigos. Maria Grubano, boa tarde, meus queridos abençoados. O Caio Fábio na irradiação, pode deixar, Maria, que Jesus abençoe seu netinho. Rosimar Alves, Luca Guimarães, oi, desejo uma semana abençoada para todos. Eu também, Rosimar, já peguei essa semana abençoada para mim. Severino Alves, meus irmãos, boa tarde. Ele pede nome para as preces. Teve muitos desencarnes na família, então vamos pedir a Jesus, né, que envolva o Severino com amor, com paz. Eu vou colocar na irradiação também, Severino. Eu tenho certeza que todos os seus entes queridos que foram para o plano espiritual estão sendo bem recebidos por Mãe Santíssima, pela falange de Dr. Bezerra, pela falange amiga da família. Maria Betânia, boa tarde. Nunca consigo assistir ao vivo. Agora aposentada terei mais tempo. Gosto muito do programa. Paz e bem a todos. Ai, que bom. Rita Alves, boa tarde, queridos amigos. Marcelo Irmão Ribeiro, boa tarde a todos. Adoro o programa de vocês. Sinto uma paz invadir meu coração. Ai, que lindo! Nossa, adorei. Tânia Regina, boa tarde, amigos. Gratidão por estarem conosco. Marcos Lopes, boa tarde. Muita paz a todos. Euneide Matos, muito grata a vocês, boa tarde. Shirley do Rosário mandando boa tarde. Paula Geraldo, sim, é isso mesmo, acolhimento. Ai, que linda. Rogéria Tavares, gratidão aos dois por mais um lindo programa. Este de hoje está super especial, gratidão. Ai, Rogéria, que legal. Já dei meu like, isso aí, pessoal, vamos lá dar o like, né? Vamos subir a hashtag, como é que é? Compartilhar. Rosilene Leal, boa tarde. Denise Andrade, boa tarde. Vocês são nota 1000, pois conseguimos ouvir e refletir. Gratidão. A Denise do Maracanã, sempre aqui com a gente.
Pediu as irradiações, eu já estou colocando. Lucimar da Silva, boa tarde. Sandra Monengalha, boa tarde, queridos irmãos. Sejamos até aquele vaso que estava furado, que quando passava carregando a água, regava a terra que floresceu. Ai, que lindo! Nossa, boa. Adorei, Sandra, adorei. Eu vi você carregando o vaso e florescendo a terra. Nossa, eu adorei muito. Sônia Maria, Patrícia Reis, boa tarde. Sônia Maria, queridos, nós que fazemos a ocasião de ser melhor em uma noite de Natal, com mesa de aposta, batem a porta 5 crianças, vizinha em uma comunidade aqui dizendo, queriam comida, deixam entrar junto a nós. É isso aí. Sônia Maria, ela botou, deixem para cearem conosco. Denise Mello, boa tarde, amigos, pode colocar, sim, os nomes na irradiação, me dá aí agora, dá tempo de eu ler antes do Emmanuel? Tá. Então vamos lá, eu queria mandar um abraço para o Fred Correia Malafaia. Boa tarde, queridos Iris Hernani, feliz de estar presente no estudo de hoje, abençoados, iluminados sejam as nossas reflexões. Sérgio, estou de longe. Pai, eu não sabia nem que você estava viajando, pai. Como é que você está viajando e não me fala nada? É a foto dele, né? Eu acho que é ele sim, Sérgio Duarte. É meu pai, deve ser, não? Será que tem outro Sérgio Duarte? Iracema Santo, gosto demais do programa, dessa dupla querida. Boa tarde, irmão Valéria Ribeiro. Fred Correia, boa tarde, queridos Iris Hernandes. Feliz de estar presente, ele repetiu aqui. Valéria Ribeiro, boa tarde. Mauro Pereira. Patrícia Reis. Cris Duarte, tarde abençoada com esse belo estudo. Obrigado, casal querido. A irradiação eu já estou colocando. Um beijo para Laíde. Laíde vai visitar a gente, Laíde. Hoje tem Evangelho, Laíde. Zumir Holanda, boa tarde, amigos. Oração pelo aniversário de 72 anos. Parabéns, querida. Que Jesus te abençoe, te proteja, te ilumine. Elizabeth Coutinho, boa tarde, casal lindo. Ela é de São Gonçalo. Pediu as preces aqui, eu já estou colocando nas preces. Agora deixa eu ir para o Emmanuel, senão eu não deixo o Emmanuel falar. Eu falo demais, e aí daqui a pouco vocês não vão me aguentar. Purifique-nos. De sorte que se alguém purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Paulo, Timóteo 2, capítulo 2, versículo 21. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme, ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus, nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe inculta propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida, diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias, em meios de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles de interlocutor purificado, podem servir ao Senhor, habilitados às boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmo, reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvideis, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação,
a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. E aí, Hernani? Ele volta de novo no vaso como sendo cada espírito no planeta, né? Teu grau de evolução e não deixar perder a purificação, né? A pureza. Então ele volta nesse mesmo assunto, e aqui é a realidade do planeta. Quando a gente fala assim, porque o planeta está polarizado, na realidade a diferença espiritual do planeta é muito grande. A gente hoje, a população do planeta chegou a 8 bilhões de espíritos. População que, e no máximo a gente vai chegar, estima-se, em torno de 15, né? 2050, talvez depois já começa a decair a população do planeta. Quanto mais evoluído o país, né, a região, menos a taxa de natalidade é menor. Então você vê, para você estudar nesse planeta, para você se tornar, mudar de nível de vaso, para você testar suas capacidades, né, fazer suas provas e suas expiações, você tem que encarnar. Se a população do planeta hoje é 8 e na época de Jesus era 250 milhões, quantos estudavam naquela época? Muito menos. Então a chance de você estudar é pequena também, de frequentar. E quem frequenta a escola, quem vai até o último grau de escolaridade, tem mais conhecimento, tem mais aprendizado, tem mais experiência, né? Então é isso que vai gerando esse desnível no planeta, mas aos poucos aumentando a população, tendo mais chance de encarnar, aumentando a longevidade das pessoas, né? Evitando os desencarnes precoces, etc., que é um trabalho enorme. Imagina, você gasta uma encarnação e desencarna precocemente, ou vai para uma penitenciária por um problema psicológico e perde chance de estudo, de desenvolvimento, de trabalho. Cada encarnação tem que ser bem aproveitada para o espírito aprender, igual a criança na evasão da escola, né? Criança que vai até os últimos graus da escola são aquelas mais preparadas. As que saem antes, tem uma evasão escolar muito grande, são as que têm mais dificuldade depois, para o convívio social, para a vida em geral. Então a encarnação do planeta é igualzinho uma escola. Aí eu encarno e desencarno muito cedo. Eu encarno, me entrego às drogas, me entrego ao suicídio. Eu encarno e coloco em risco. Encarno e estou no lugar de vulnerabilidade, acabo desencarnando por violência, que eu também já provoquei. Então todas essas encarnações a gente precisa aperfeiçoar. Esses problemas, dessas paixões, dessas dificuldades infantis, etc., estão ligados a isso. Ao quanto você explora a sua encarnação, fazendo bem, relacionando com os outros de forma educada, né, de forma cristã. Então o cristianismo ele veio para melhorar o nível, a qualidade de cada encarnação. A qualidade desses vasos, de como você se relaciona com o outro, se relaciona com a sua vida, se relaciona com o seu meio social, com a natureza que está ao seu redor, para você aproveitar ao máximo cada encarnação e deixar os irmãos também aproveitarem ao máximo essa encarnação. Se você destrói o meio ambiente, se não dá condição de vida ao outro, se você oprime, se você tem muitos bens e não quer dividir, tudo isso são situações que você está atrasando a encarnação de alguém. Fora os crimes, né? Que aí já entra num outro patamar de discussão, que aí a lei de causa e efeito passa a agir sobre você. Você sabe que eu estou precisando exercitar isso aí, né? Todo mundo, né? Maria Tereza chorava todo dia, recolhia todo mundo na rua achando que era um Jesus. Eu estou precisando exercitar isso aí. E lá tinha muita gente para recolher. E ela chorava, dizia que não estava fazendo tudo que ela poderia. Imagina você. Por isso você está chorando hoje aí com o olho. Eu quero mandar um abraço para Sandra dos Santos Rosas, está pedindo oração, que Jesus te abençoe, te proteja, que você possa vencer todas as suas dificuldades. Eduardo Franca de São Paulo, aqui é o Eduardo, gratidão pelo programa, peço para colocar o nome do irmão na irradiação, já estou colocando. Rosimar Anchieta, oi, voltei, podia colocar o nome da minha mãe? Sim, claro, com certeza. Jaidete Gomes da Silva, oi, querida Iris Hernani, boa tarde, acabei de chegar do trabalho, amo vocês, programa maravilhoso. Ai, gente, vocês são tão maravilhosos. Cristina Barreto, adoro o programa de vocês, mas não assisto porque estou no trabalho. Aí eu vou ligar pro seu chefe. Mas ela botou, hoje estou em casa porque eu estou com Covid. Caramba, tem tanta gente com Covid, cuidado. Mas agora está mais tranquilo, né, Cristina? Que Jesus te abençoe, que Bezerra de Menezes vai fluidificar a sua água e que você saia dessa aí rapidinho e volte logo às suas atividades normais. Aí aproveitou para fazer a coisa certa, né? Para ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Patrícia Pereira dos Santos, boa tarde para todos. Obrigado pela palavra amiga e abençoada. Deus conosco.
Jesus abençoando sempre. Patrícia de Niterói. Vou ver se tem aí antes da gente fazer. Até saiu aqui um minutinho. Eu queria que a gente lembrasse que por mais que a gente que pareça, né? Alguns irmãos colocaram assim pra gente, nossa, é muito difícil, eu não tenho conseguido, eu tenho perdido a paciência. Eu já digo que eu nem perco mais a paciência, porque eu já não tenho mesmo, não tenho nem mais como perder, né? Mas é muito importante a gente tentar, porque sabe aquela coisa assim, que a gente fala assim, eu não tenho jeito não, eu não vou fazer mais isso não. Você não pode desistir de você, né? Eu começo toda segunda-feira uma dieta e termino na terça. Mas eu não desisto de mim. Eu tô lá segunda-feira firme e forte, uma hora eu vou terminar na quarta, uma hora eu vou terminar na quinta, uma hora eu não vou terminar e o negócio vai acontecer. Então, se você desistir de você, é tudo, é uma rotina. Fazer o bem também entra na rotina. Fazer o bem, melhorar como pessoa, vencer as más inclinações, é cada dia, cada dia um passo. Não adianta a gente ficar pensando lá na frente, né? Porque senão a gente acaba... E a Ângela Cris Mello, não sei se é a mesma, mas ela está dizendo que está em casa com Covid também, por isso que está assistindo o programa. Elizabeth Coutinho, já dei meu like. Eu acho que aqui a gente já leu, mas não sei se está aquele só os só os... Tá todos, né? Mas a verdade é que a gente no nosso dia a dia, a gente vai errar, a gente não vai conseguir. Mas o que é importante? O importante é a gente fazer aquela reflexão e falar assim, não, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir, né? E se a gente puder pedir perdão, pedir desculpa, ou se a gente puder, com uma boa ação, reverter a ação que não foi tão boa, né? Fazer a gentileza, e se a gente puder trocar, né, de alguma forma, né, o mal pelo bem, a gente vai evoluindo. Vai chegar um momento em que antes de fazer a gente vai pensar e vai escolher a melhor opção. Por enquanto a gente já está agindo no automático, né? A gente está reagindo. A gente está agindo igual o animal. O animal reage. Ele acha que ele vai ser mordido, ele vai lá e te morde. Que ele vai ser atacado, ele vai lá e te morde. Ele não para pensar se você é ou não uma ameaça para ele. Se ele se sentir ameaçado, ele vai e ataca. E nós estamos assim. Nós estamos atacando, já estamos nos sentindo ameaçados. Mas é importante a gente começar a pensar, né, em agir antes de reagir. Não reagir, agir. Porque aí a gente tem tempo de pensar, a gente tem tempo de parar, a gente tem tempo de refletir, né, no que a gente está fazendo, a gente tem tempo de escolher, porque é importante, o livre-arbítrio é uma escolha. Mas se a gente faz tudo no automático, a gente está abrindo mão do livre-arbítrio. A gente está deixando a obsessão falar pela gente. Porque quando Kardec perguntou aos espíritos se os espíritos nos influenciavam, o que ele responde no Livro dos Espíritos? De ordinário são eles que vos dirigem. E quando você age no automático, aí são eles que estão dirigindo mesmo. Isso mesmo. Você está deixando a obsessão falar por você. Agora, quando você para e pensa assim, não, peraí, deixa eu ver se é isso. O que Jesus... Se você fizer uma pergunta básica nas suas decisões, o que Jesus gostaria que eu fizesse, eu garanto que metade das coisas que você erra, você ia acertar. Inclusive eu, né? Metade das coisas que eu erro, eu ia acertar. Então, é importante que a gente tenha aí, irmão? Tem. É importante que Consegui todas. Que a gente pense dessa forma. Tem pouco tempo. Oi, tem pouco tempo, mas peraí. Olha, Zumira Holanda, vai fazer aniversário, já estava aqui. Valéria Ribeiro, um abraço, pediu radiação. Eu acho que está tudo aqui. Eu queria muito... Faz as nossas considerações finais, faz. Ai, amor, você estava tão bonitinha. Ai, amor, agora você é terrível. O povo quer te ouvir. Não, depois pessoal... eles ficam reclamando que eu não paro de falar. Eu que sempre falo primeiro. Você fala primeiro, mas fala pouco. Lá em casa é a mesma coisa, sabe? Depois ele reclama que eu não deixo ele falar. Ainda bem que eu tenho muita gente aqui do meu lado, entendeu? Eu tenho muita gente aqui
Queria mandar um abraço para Jussara Maria, Amanda dos Santos. Oi, casal 200. É minha primeira vez aqui. Mas no meu radinho já escuto há muitos anos. Coloque os nomes da irradiação. Os nomes da irradiação eu estou colocando todos. Podem ficar tranquilos. Então vamos lá, gente. A gente já chegou no finalzinho. Não vai dar muito tempo ainda. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor, o grau da sua dificuldade, mas eu sei que você tem um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia. Eleva teu pensamento. Chama Jesus até a tua casa. Antes de se consumir pela dor, eleva teu pensamento e peça a Jesus a força necessária para você passar pela dor. Porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Até quinta-feira que vem. Amém. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.